Olá, amigos e amigas! Bem-vindos ao nosso Ter Saúde! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas! Eu espero que vocês estejam gostando. Deixe seus comentários, sugiram temas, que essas aulas são feitas com muito carinho para você poder saber sobre saúde e se cuidar melhor. E hoje nós vamos falar sobre dor de garganta, que foi uma sugestão de uma das nossas alunas que acompanha a gente por aqui. Bom, dor de garganta é um sintoma muito comum e tem muitas causas, né? Ele é um sintoma comum a muitas doenças e ele é uma inflamação da mucosa que recobre a faringe, a laringe e muitas vezes pega a amígdala, né? Então, geralmente é uma faringoamidalite. Mas você não vai chegar no médico e dizer, doutor, eu tenho uma faringoamidalite. Você vai dizer, eu tô com uma dor de garganta. E ele é que se resolva aí para ver o que é. Então, aqui tá a figura, né? Para você saber onde é a faringe, onde é a laringe, onde fica as amígdalas. E por que acontece a dor? É interessante assim, a gente não gosta de nada que doa, que fica vermelho, que não sei o que tem, mas isso é o corpo reagindo. Então chega lá na sua garganta um vírus, uma bactéria, algum agente estranho. O seu sistema imunológico detecta aquilo como um problema, ele não quer deixar entrar para o seu pulmão, não quer deixar entrar para dentro do seu corpo. E a garganta é um órgão de é a primeira linha que faz a barreira de entrada. Então o que acontece? Identificou o patógeno, ele arrebanha o sistema imunológico e esse sistema imunológico tem que chegar lá. Como é que ele chega lá? O corpo faz vasodilatação, então fica vermelho, vai mais sangue para a região. Ele faz, a vasodilatação geralmente gera calor, então fica uma coisa mais quentinha, mais, né? E o sistema imunológico, quando tem calor, ele funciona melhor, por isso a febre. Quem não assistiu a aula de febre, volta aí no canal que lá atrás tem uma aula sobre febre, você vai entender como a febre não é nossa inimiga. Então, esse movimento da chegada do sistema imunológico ali, ele gera um processo inflamatório. E o processo inflamatório é rubor, calor, dor e inchaço, né? Edema, calor, rubor e dor. E isso incomoda as pessoas. Só que eu vou te dizer o seguinte, isso é um processo de cura, então calma antes de ficar começando a tomar anti-inflamatório. Tem que entender o que é que está acontecendo, dá um tempo do corpo reagir, né? Muitas vezes não é uma dor insuportável, é uma dor que te sinaliza que alguma coisa está ali para você poder procurar um profissional de saúde para ver o que é, tá? A causa mais comum das dores de garganta são os vírus. Gripe, resfriado, vírus N que nós temos aí, né? Qual é a característica de uma dor de garganta com vírus, de vírus? Você tem dor de garganta, você pode ter febre, a irritação da garganta é bem razoável, assim, é uma dor de moderada para forte. Só que você abre a boca, você olha assim, não tem placa de pus na sua garganta. Só tem um vermelhidão, que nem nessa figura aí que você tá vendo aqui do lado, tá? Então, a ausência de placas de pus na sua garganta indica que é um processo viral. E atenção, anota aí, para vírus, não adianta tomar antibiótico. Antibiótico mata a bactéria, não mata vírus, tá? O vírus, o seu corpo mesmo tem que lidar com ele. A gente depois vai dar algumas dicas como é que você pode ajudar, né? Para poder melhorar isso e tirar a dor no final da aula. Então fica até o final da aula para você saber como lidar com isso. Mas a princípio, as viroses são autolimitadas. O que é autolimitada? Você não precisa fazer nada que você sara. Você vai durar aí 7, 10 dias e vai sarando. Ou não precisa fazer nada no sentido de tomar antibiótico, tá? Então é isso. Vírus é o mais comum, pode estar associado ou não a um processo de gripal. Você já sabe que aí ele pega o nariz também, fica aquele estado gripal que você já conhece. A febre não é uma febre muito alta, pode não ser uma febre muito alta de vírus. E a dor também é moderada, ok? As infecções bacterianas já são um pouco mais graves. Elas tendem a cursar, né? Que em medicina e no amor a gente nunca diz sempre e nunca, né? Então assim, não tem que falar sempre isso, porque tem os corpos que são diferentes, mas na maioria das vezes as infecções bacterianas cursam com muita febre, prostração, a pessoa fica bem abatida, a dor é muito mais importante
E você abre a boca, tá cheio de placa de pus nas amígdalas, na garganta, né, na orofaringe, como essa foto que você tá vendo aqui. Então, assim, esse é um caso em que precisa tomar antibiótico. Na maioria das vezes você vai no médico, ele vai te prescrever um antibiótico, porque o que é a placa de pus? Tá indicando o que é o pus? O pus é a bactéria morta e os macrófagos que foram lá matar a bactéria, resto de célula, fica aquele amarelo, a gente chama isso de pus, né? Então é o corpo brigando. As infecções bacterianas de garganta, elas são mais graves porque essas bactérias, principalmente recorrentes, né? Elas acabam indo para outras partes do corpo e podem ir para as válvulas do coração. Ou uma, duas, mas tem gente que tem sempre. E aí pode ser um problema, tá? Então as amidalites bacterianas são mais graves, precisa realmente ver um médico, tá? E existem dores de gargantas que são alérgicas. A pessoa tem alergia a pólen, a pó, começa a coçar o nariz, espirrar, e aí fica aquela irritação na garganta. Isso não é vírus, não é fungo nem nada, isso é alergia. Tem aquele muco, né? O corpo entende o pólen, o pelo, a poluição, as partículas que estão no ar como uma questão que ele tem que jogar para fora. E ele faz muco para jogar aquilo para fora. O que dá muita alergia, que muita gente não faz essa associação, são alguns alimentos, em especial laticínios. Muita gente é intolerante a laticínios, porque a partir dos 7 anos a gente não tem mais enzima para digerir laticínio. Então fica aquela coisa ali, aquele alimento que é um alérgeno. E aí o corpo faz muco para jogar aquilo fora. Aí você fica e vai raspando a garganta também. E esse processo de ficar pigarreando o tempo todo também irrita a garganta e pode dar dor. Então é uma dor de garganta que precisa resolver a alergia. Não adianta antibiótico também. Precisa resolver a alergia, tá? E a outra causa possível para dor de garganta, que é bastante comum, a gente tá falando aqui as mais comuns, né, gente? Tem, nossa, N, mas as mais comuns. É o tal do refluxo gastroesofágico. O que é isso? Conteúdo do estômago, ácido estomacal, ele sobe e vai irritar a mucosa da garganta. Isso não é tão incomum, mas também não é a coisa mais comum de acontecer, né? Esse ácido vai subindo e com o tempo ele vai irritando e aí você precisa resolver o estômago para resolver a garganta. Muitas vezes também esse refluxo é por má alimentação. Comer coisas que você tem intolerância, comer coisas que irritam o seu estômago, você já tem uma gastrite, já tem um histórico familiar, né? Pode ser, junto com a dor de garganta, ter uma azia, ter aquela queimação no esôfago, e aí você já, bom, então se eu tenho uma queimação no esôfago, eu tenho uma azia, pode ser que essa dor de garganta seja disso. E é uma dor de garganta que não tem febre, então assim, todas as dores de gargantas que não são infecciosas, ou seja, não são vírus, não são bactérias, então não tem febre. Alergia não tem febre, refluxo não tem febre. Ah, e uma coisa que o refluxo dá é tosse. Porque ele dá a sensação de que você tem que jogar alguma coisa para fora, só que não tem muco. Então é uma tosse seca. Importante ver isso, né? Falar em seca, a outra motivo de ter dor de garganta são os respiradores bucais. O que são os respiradores bucais? São pessoas que têm algum tipo de alergia, de rinite, né, que tampa o nariz, principalmente à noite. Leite também é bom para dar isso, viu? Então o que acontece? A pessoa tem alergia, ou então tem um quarto cheio de coisa, né? Tem um quarto com cortina, com tapete, com bicho de pelúcia, com não sei o que tem. Gente, quarto de alérgico tem que ser monástico, é a cama e talvez o cônjuge. Brinca, se o cônjuge não atrapalhar muito. Porque esse monte de coisa em quarto de alérgico não pode, tá? Então o que acontece? Ou porque é primavera, ou porque tem esse quarto, ou porque a pessoa come muito alimentos que irritam ela tampa o nariz. Aí ela vai dormir e dorme com a boca aberta. O ar, ele precisa ser aquecido no nariz e filtrado pelos pelinhos que tem no nariz. Quando a pessoa respira pela boca, ela respira um ar seco, porque ela não é umidificada e nem aquecido no nariz, então seco, frio e cheio de partículas. E isso resseca a garganta, o que já é um irritante, e pode causar uma alergia porque vem as partículas junto. Então os respiradores bucais
frequentemente têm a garganta seca e isso é um irritativo, pode causar dor, pode causar tosse, tosse seca, aquele sem febre, porque não tem infecção. O que precisa resolver? É a garganta? Não, precisa resolver primeiro o nariz. Precisa resolver o processo alérgico, a rinite, parar de tampar o nariz. E não é ficar colocando coisinha no nariz, viu, gente? Tem gente que é viciada em desobstrutor nasal, aquelas gotinhas que desobstruem o nariz. Aquilo é para ser usado pontualmente, porque quem usa aquilo com frequência pode danificar a mucosa do nariz, vicia, aí o nariz tampa e não abre mesmo de jeito nenhum de outra maneira. Aquilo é um vasoconstritor, a longo prazo pode aumentar a pressão. Então não se acomode nessas gotinhas que destampam o nariz. Vai resolver lá a questão, porque às vezes você está varrendo a sujeira para debaixo do tapete, uma hora vem a conta, né? Então é importante você realmente ver a questão de por que o seu nariz está tampando, ok? E existe também uma outra causa de dor de garganta, que é o uso excessivo da voz. Cantores, radialistas, professores, palestrantes, gente que fala o tempo todo, ou gente que não tem uma profissão, mas que fala também o tempo todo. A voz, ela desgasta principalmente por causa das cordas vocais. Aí você pode ter uma dor, uma inflamação nas cordas vocais, que fazem parte do aparelho da garganta, e você tem uma dor e você acha que é uma dor na garganta. Então, o uso excessivo das cordas vocais pode causar o que a gente chama de laringite. Que na maioria das vezes, além da dor, causa uma rouquidão, porque a corda vocal ela incha e aí a voz não fica afinada, vamos dizer assim, né? Como se a corda do violão não tivesse esticada, ela tá meio bamba. E aí essa cordinha acaba fazendo uma voz mais rouca. De novo, não tem febre, nada. É legal você ver o especialista, né? Qual é o profissional que você procura para isso? O otorrinolaringologista, né? Que é o que faz para nariz, ouvido e garganta. E um médico também integrativo, que te veja como um todo. Pode também ver um homeopata, alguém que te olhe como um todo para poder, junto com o otorrino, equilibrar você, tá? Fonoaudiólogo também ajuda muito nesses casos de que é um processo de voz, né? Se você é cantor, se você trabalha com a voz. Tudo sempre, eu digo, né? A gente está falando de doenças específicas, mas esse órgão, a garganta, ela está num corpo, ela está numa pessoa. Então, assim, não tem como tratar o peixe se não trata o aquário. Se você tem uma questão física ou de alergia de algum alimento, alguma questão gástrica, você precisa olhar para isso, né? Então, multidisciplinar sempre, né? Primeiro aquela pessoa que te olha como um todo. Bom, alguns alimentos ajudam a garganta que já são conhecidíssimos, como o mel, por exemplo. O mel, ele tem, além de ter todos os nutrientes que a gente já conhece, o mel tem uma ação anti-inflamatória, principalmente associado com o própolis, que tem uma ação bactericida e antiviral também. Por isso que a colmeia não infecta. Já parou para pensar que a colmeia é doce, cheia de mel e não tem fungo, nem bactéria, nem vírus ali? Por quê? Por causa do própolis, que é uma substância da natureza que é ao mesmo tempo antifúngica, bactericida e antiviral. Então o mel com própolis ajuda bastante. E lembrando que o mel tem alto índice glicêmico, se você for diabético tem que usar o mel devagar, tá? Mas se você puder, principalmente no período da dor de garganta, uma colherzinha pequena de mel com 10, 15 gotinhas de própolis, tomar 3 vezes, 4 vezes ao dia, vai te ajudar bastante, tá? Ó aqui, ó, pigarrinho, quem fala demais. Outra coisa muito conhecida é o gengibre. O gengibre, ele tem uma ação anti-inflamatória, ele aquece o local. Mastigar gengibre, fazer chá de gengibre, principalmente para rouquidão, ajuda muito pela sua ação anti-inflamatória. Posso associar mel, própolis e gengibre? Pode, muito, vai te ajudar bastante, tá? Romã. O romã tem uma ação adstringente e antioxidante. Então, o romã, você vê que quando você come o romã, ele fica meio um nódoazinho amarradinho na boca. Ele faz essa constrição aqui, ele acaba desinchando a sua garganta, ajudando no sintoma. Claro, gente, tudo isso aqui que eu tô falando não substitui uma consulta para você ir no médico e ver o que é, tá?
Mas para você ajudar, começou, é uma coisa leve, não tem placa de pus na garganta, não tem grandes febres, tá? Você pode ir toreando aí na sua casa, cuidando, tomando essas coisas. Mas ficou uma coisa mais grave, deu febre, deu placa de pus, corre pro médico, tá? Então assim, o que eu tô falando aqui, todo mundo já sabe, eu falo isso sempre, não é para substituir uma consulta médica especializada. É só para você ter ideia de como se cuidar melhor. Dentro da homeopatia tem algumas combinações que podem ajudar bastante, como o mercúrio solúbilis com beladona, potências baixas, CH6, por exemplo, 10 gotinhas 3 vezes ao dia, pode ajudar bastante também no processo inflamatório. Agora, tem uma receitinha caseira para tirar o desconforto, sabe? Para você não ter que ficar tomando anti-inflamatório, porque a pessoa quer tirar aquilo, né? E o anti-inflamatório, é importante dizer que, primeiro, ele segura a inflamação, e a inflamação é um passo para a cura, então é importante, né? Segundo, o anti-inflamatório não age só na garganta, ele age no seu corpo inteiro. Terceiro, tem gente que tem problemas de estômago, o anti-inflamatório pode causar uma certa hiperacidez. E também quem tem problemas de rins, não é tão interessante ficar tomando anti-inflamatório, tá? Então anota aí uma receitinha caseira que vai melhorar muito esse desconforto, que é, pega meio copo de água morna, coloca uma colher de café, aquela colherzinha de café, de água oxigenada 10 volumes. Água oxigenada, gente, a maior parte dos patógenos não gosta de oxigênio. Então, a hora que você joga oxigênio ali, fungo, bactéria, vírus, ele realmente é um antisséptico, né? Eles acabam sofrendo e morrendo com isso, né? Embora nem sempre isso vai fazer você evitar de tomar um antibiótico, enfim, já falamos disso. Mas água oxigenada, uma colherzinha de café, coloca lá nesse meio copo de água morna. E uma colherzinha de sal. O sal, o que ele faz? Ele desincha também, né? Uma solução hipertônica, ele desincha. Então, o calor da água morna vai ajudar como se você fizesse uma compressa quente. A água oxigenada é um antisséptico, igual você usa para lavar ferida. E o sal desincha. Isso tudo melhora a dor, o desconforto e ajuda o corpo a lidar com o patógeno. Mistura tudo, então a colherzinha de água oxigenada 10 volumes, uma colherzinha de sal, meio copo de água morna, mistura tudo, gargareja, gargareja, gargareja. Faz isso 3 vezes ao dia. Cada vez você faz a solução com meio copo d'água. Isso vai te ajudar bastante. É isso, gente. Recados finais, sempre procure um médico. Tudo que a gente aprende sobre saúde não é pra gente se automedicar, pra gente, né, achar que pode dar conta de tudo sozinho, mas para você ajudar. De repente a coisa tá ali no comecinho, tá um pouquinho, não é nada demais, e você não precisa ir no pronto-socorro, não precisa, né? Você se resolve ali, vai observando, sacou que a coisa piorou, então vai procurar um profissional de saúde. Gostou do canal? Tá gostando do que a gente tá fazendo aqui para você, do nosso Ter Saúde, que é uma brincadeira, né, entre terça-feira e ter saúde? Porque toda terça-feira tem vídeo aqui para você. Então lembra de se inscrever no canal, se você gosta. Comenta, diz para mim o que você está achando, que temas você quer ouvir. Manda para alguém, né? E que generosidade gera generosidade. E aperta o sininho aí, que toda vez que a gente colocar um vídeo novo aqui, o sininho toca para você lembrar, porque a gente tem tanta coisa para fazer, né? Precisa tirar um tempinho para a gente saber um pouquinho sobre saúde. Muito bom ter você aqui e eu espero você no próximo vídeo. Tchau!